Oi pessoal, tudo bom com vocês? O assunto do vídeo de hoje são chácaras. E a gente trouxe aqui a Adriana Costa. Gratidão, Adriana, por ter aceito o nosso convite. E é um assunto que ela domina bem, os chácaras. Adriana, muitos e-mails chegando, o pessoal perguntando o que são chácaras, como é que funciona. Passa pra gente aí. Então, esse conceito, ele vem do Oriente, né? Principalmente dos estudos dos Vedas, né? Dos livros sagrados. É um conhecimento muito antigo. Essa palavra chakras, ela tem origem no sânscrito, né? E quer dizer rodas ou vórtices, né? Porque no sânscrito antigo não existiam vogais, então a tradução é um idioma considerado morto. E a tradução às vezes pode oscilar um pouco, mas basicamente é isso, são vórtices energéticos e eles estão nos nossos corpos sutis. O que é um corpo sutil? Nós somos várias camadas, né? Nós temos esse corpo físico que a gente está vendo aqui, temos o nosso corpo etérico e basicamente podemos dividir hoje em 7 camadas. Eu falo hoje porque, primeiro, os chakras, de acordo com escolas, você pode encontrar alguma diferença assim, na relação à cor predominante, ou à localização, ou a glândula a qual ele está atrelado, mas é importante saber o seguinte, não tem uma radiografia para... vamos fazer aqui uma radiografia dos seus chakras para ver como é que eles estão. Não tem isso. Isso é baseado em conhecimento ancestral, né? E tudo muito de experiência. É um conhecimento que a gente pode dizer que cada um percebe, sente de uma forma um pouco diferente. Então a gente vai trabalhar dentro daquela linha que é mais ou menos comum a todas as escolas. Quando esse conhecimento começou a ser mais aceito aqui no Ocidente, mais divulgado, ele foi trazido por um estudioso, se não me engano, Leadbetter, que escreveu o livro Chakras, e ele era religioso, ele era de origem católica. Então ele, por exemplo, ele não considerou o chakra sexual. Ele chamou o chakra sexual de chakra esplênico, né? Então, alguns dizem chakra esplênico, outros chakra sexual. Há uma pequena divergência nisso daí, mas isso não é importante. Nós vamos falar de um a um pouquinho e no final nós vamos fazer uma meditaçãozinha para a gente ter uma pálida assim, noção do que a gente pode fazer para harmonizar os nossos chakras, nós mesmos. Você disse que a gente não tem como tirar uma radiografia, mas a gente pode fazer uma medição de energia, como é que está cada chakra, não pode? Sim, então, mas foi importante você ter falado nisso, porque eu sou terapeuta de mesa radiônica também, né, assim como você. E eu vejo algumas vezes a pessoa na medição da mesa radiônica, o terapeuta, ele considerar que o chakra está zerado. Um chakra zerado, no meu entendimento, isso não acontece. Ele pode, exatamente, né? Ele pode estar desvitalizado, ele pode estar hiperestimulado, mas zerado, eu particularmente não entendo que isso possa acontecer. Né? Não vou dizer que é impossível, nós não somos detentores da verdade. Pela verdade que eu acesso hoje, eu nunca vi isso também. Né? Então, é importante dizer, por exemplo, que eu escuto às vezes dizer, o meu chakra está rodando ao contrário. No meu entendimento, um chakra ele pulsa como um coração. Então, ele faz sístole e ele faz diástole. Né? Ele capta energia e ele emite energia, e sempre no movimento rotatório, né? Ele pulsa. Já nas verdades herméticas, né, nas 7 leis herméticas, a gente vê lá que uma das verdades diz que assim como embaixo, né, assim como está embaixo, também está em cima. Então tudo no universo conhecido, ele pulsa. Nosso coração,
os nossos chakras, o planeta Terra, o Sol central, né? Ele pulsa, ele faz esse movimento. Inclusive nós estamos recebendo esse movimento agora, né, desse flash solar do grande Sol central. Correto. Os nossos chakras estão recebendo essa energia renovadora que está ativando, alimentando os nossos chakras e em algumas pessoas tem trazido sensações mais fortes, mais intensas, né? Muitas aparentes doenças, mal-estar, estão sendo sentidas. Não tem conseguido, a medicina tradicional não tem conseguido encontrar uma causa, né, uma causa ali comprovada desses males, mas isso em decorrência dessa mudança energética que a gente está passando, né? Que bom que a gente está passando. Nós estamos tendo a honra de presenciar esse momento, né, de faixa, mudança de frequência vibratória, encarnados, mudança de frequência vibratória que o ser humano está já oscilando aí entre a terceira, quarta e quinta dimensão. Eu costumo dizer para o pessoal do canal que daqui a alguns anos, quando a gente estiver em espírito, irmãos vão perguntar para a gente como é que foi passar uma transição encarnada, porque é um momento histórico no universo, né? Tá? É verdade. Toda a Via Láctea está de olho aqui na Terra, vendo a gente passar por essa transição, né? Isso é muito importante. Mas vamos lá, quais são os chakras principais? Então, de acordo com os Vedas, nós temos cerca de 2.000 chakras. Mas a gente vai falar aqui dos 7 principais, né? Que já tem bastante assunto só para falar neles, né? Para começar, o chakra básico, né? Ele tem a sua localização na região perineal, apontado para o centro da Terra, para baixo. E por quê? Ele está ligado à nossa matéria, né? Então, tudo que é mais palpável, físico no nosso corpo, como dentes, ossos, pele, cabelo, sangue, tudo isso está ligado ao chakra básico. E daí a gente já tem uma pista que se você tem algum problema relacionado nessa gama, né, que eu falei, que eu mencionei, a gente já sabe que tenha talvez o seu chakra básico esteja desvitalizado. E aí a gente já emenda falando que coisas que podem equilibrar. Então você ficar lá de preferência sentado no chão e repetindo o mantra Lam, com a consciência no chakra básico, que é essa região perineal, né, a região entre o órgão sexual e o ânus. Então fazer um ligeiro recolhimento, levar sua atenção até esse ponto e repetir mentalmente esse mantra Lam, Lam, Lam. É só falar ou precisa falar? Quanto mais consciente, presente você estiver, não precisa nem verbalizar. Você pode só fazer isso mentalmente. Tá? O som está provado, inclusive cientificamente, que o som ele interage com as nossas células, né? Ele interage com as moléculas de água. E como o nosso corpo é 70% de água, obviamente que ele vai interagir também com as nossas células de água. Mas outra coisa que a gente pode fazer é estar incluindo na nossa alimentação raízes, né? Alimentos que nascem debaixo da terra. Porque se nós estamos querendo trazer mais vitalidade para o nosso corpo, o corpo que está desvitalizado, então a gente precisa o quê? Se harmonizar com a terra, botar a mão na terra, cultivar, andar descalço, comer raízes, né? Batata doce, inhame, aipim, essas coisas. Era isso, né? Que eu ia falar, do andar descalço. Isso aí. Cultivar também, eu particularmente, para mim, me faz muito bem plantar, né? Quando eu estou assim meio sentindo que eu estou precisando me conectar com a terra, eu vou mesmo botar a mão na terra, plantar, aquilo me deixa revigorada. O contato com a natureza, né? É verdade. Porque nos grandes centros a gente está sujeito a muita a vibração dos celulares, das redes elétricas, de ondas de rádio. Então, quanto mais próximo à natureza, menos influência desse magnetismo todo a gente recebe. Eu acho que
o carregar e o descarregar fica mais fácil, mais suave. É verdade. Foi bom você mencionar isso, porque o nosso planeta, ele já está vibrando em quinta dimensão. Eu sei que você tem falado sobre isso aqui no canal. E como o ser humano está muito desconectado da natureza, né? Nós, de uma forma geral, a gente não tem mais tanto contato com o sol, com a natureza, com os animais, com água pura, riacho, cachoeira, praia. Isso está dificultando mais o ser humano entrar na quinta dimensão, na quinta densidade. Então, o contato com a natureza, nossa, ele facilita demais todo esse processo, até o nosso processo de ascensão, processo de equilíbrio, né, fundamental. Não tem como você ter equilíbrio físico, mental, energético, se você é uma pessoa que não tem contato com a natureza. Então, primeira coisa, bota o pé na terra, toma sol, respira consciente, né? Vai para a natureza, enfia o pé no mato, que já é meio caminho andado. Tem um vídeo aqui ensinando a respirar, né? Um vídeo no canal aí, é só vocês procurarem no card. É verdade, a nossa mestra, minha mestra, Vânia Grifo, né? Maravilhosa. O segundo chakra? O segundo chakra é o chakra sexual. Eu não falei, o chakra básico está ligado às gônadas sexuais. Né? Então também, se tiver com dificuldade no reprodutivo, no aspecto reprodutivo, pode ter alguma ligação aí com a desvitalização do chakra básico, né? O chakra básico, ele está ligado às glândulas suprarrenais. Então, se a gente também tem uma vida muito estressada, as glândulas suprarrenais ficam sobrecarregadas. Elas são obrigadas a trabalhar intensamente. E isso pode ocasionar uma série de desequilíbrios de minerais, esqueci agora a palavra, mas desequilíbrios minerais no seu corpo, né? Então, porque está o chakra básico, que é a sobrevivência. Então, quando você está continuamente exposto a medo, ansiedade, estresse, vai sobrecarregando as glândulas suprarrenais e isso gera um desequilíbrio eletroquímico no seu corpo, ok? E falando do chakra sexual, né, o segundo chakra, nosso segundo vórtice, ele está localizado aproximadamente 3 dedos abaixo do umbigo e ele é responsável pela nossa vontade de viver, pelos nossos novos projetos, tesão de fazer as coisas que você faz. Eu ia falar isso. O chakra sexual, ele não está ligado somente ao sexo, né? Ele está ligado fundamentalmente ao prazer. E é bom a gente se perguntar, né, o que eu faço hoje na minha vida que me dá prazer efetivamente? Né? Eu faço essa pergunta regularmente aqui aos nossos pacientes e muitas pessoas não sabem responder, porque pararam de se perguntar isso. É uma vida quase mecânica, né? Exatamente, igual um ratinho rodando naquela rodinha do hamster, né? Então, o chakra sexual, quando ele está em equilíbrio, ele vibra na cor laranja e ele está ligado às nossas gônadas sexuais, né? Então, se você tem dificuldade de reprodução também, se você tem dores, mulheres, né, que sofrem muito com TPM, tudo isso pode estar ligado a um desequilíbrio do chakra sexual. Também, se você não tem assim prazer de viver, se você está em depressão, está melancólico demais, tudo isso pode estar ligado a isso. E o que a gente pode fazer com relação a isso? Dançar é muito bom. Assistir um filme bom, naquele que nos dá muitas gargalhadas, né? Sexo, nem preciso dizer, né? Sexo de qualidade. Novamente, né? o contato com a natureza. Contato também com a natureza. Ingerir alimentos da cor laranja, como por exemplo a própria laranja, tangerina. Usar roupas, né? Que as cores, elas têm influência também no nosso estado de espírito. E tudo isso pode ajudar bastante. Dançar é muito bom, né? Mexer, fazer exercício, mas principalmente a dança. Sim.
Tá. Se a pessoa souber o que lhe dá prazer, é só fazer o que lhe dá prazer, com a pergunta que você fez para as pessoas. Né, passear com seus animais, encontrar os amigos, né, um bom papo, uma boa conversa, dar umas gargalhadas, tudo isso, né, coisas que te dão prazer. Dê uma pausa, sabe, tem uma expressão assim, o poder da pausa? Faz uma pausa, abre um espaço na sua vida para você fazer um pouco, dar esse presente para você. Você tem que ser a pessoa que mais se ama. Desliga o celular e vai se amar. Exatamente. Vamos partir agora para o terceiro. O terceiro chakra, né, ele é chamado de chakra do plexo solar, ou no yoga a gente chama de manipura, né? E ele vibra, quando ele está em equilíbrio, ele vibra na cor amarela. Ele está ligado ao pâncreas e, basicamente, ele tem relação com as nossas emoções mais densas. É comum, né, quando a gente se aborrece, ou quando a gente se estressa, ou quando a gente está irritado, está ansioso, você ter algum tipo de disfunção gastrointestinal, não digerir muito bem, ou demorar muito para digerir, ou ter aquele refluxo, ou até prisão de ventre, né? Enfim, todas essas questões relacionadas ao abdômen, a todo o nosso aparelho digestório, elas podem ficar comprometidas quando o nosso chakra do plexo solar está, porque na verdade é um plexo, né? É um conjunto de órgãos que estão ligados à digestão. E é aquilo que você não digere bem também na vida, né? Não é só com relação ao alimento. Aqui é o nosso fogo, né? De acordo com os conhecimentos que a gente traz dos Vedas, né? Aqui é onde você transmuta os alimentos. Mas as emoções, os sentimentos, as emoções principalmente, elas podem também ser um alimento. Então, se você não está digerindo bem alguma situação na sua vida, ela pode se refletir num desequilíbrio, né? Então, se você regularmente se irrita, seu fígado pode reclamar. Se você regularmente fica muito ansioso, você está muito ansioso, isso pode se refletir com uma dor no estômago, ou situações que você está engolindo, né, não está conseguindo digerir bem também. Isso inclui também a energia do medo? O medo, sim, claro. O medo pode desencadear má digestão, enfim, vários problemas na parte digestória, né? E quando ele está bem equilibrado, ele vibra na cor amarela, né? Por isso ele é até associado ao solar, né? Ao sol. E se a gente puder falar assim de coisas que podem harmonizar através da respiração, né? Obviamente, é uma primeira forma assim, a gente respirar, né? Levando o ar em direção ao umbigo, que a gente vai fazendo uma massagem em todos os nossos órgãos do abdômen, né? Beber água solarizada, né? Tomar sol, ingerir alimentos também amarelos, usar a cor amarela, enfim. É importante usar a cor amarela. Subindo mais um pouco, chegamos no cardíaco, não é isso? Sim. O cardíaco, ele é aonde as energias dos chakras inferiores e as energias dos chakras superiores se unem. Então, é onde a gente há um encontro dessas duas, né, vamos dizer, dessas duas frequências, as frequências mais sutis e as frequências mais densas, né? Quando a gente entra nessa caminhada, nessa viagem em busca do eu, né, porque em algum momento a gente sempre sente esse chamado. Uns sentem mais cedo, outros sentem mais tarde, cada um reage de uma forma, né, a esse chamado. Alguns tomam uma pílula azul, né, para esquecer o chamado, outros encaram tomar a pílula vermelha e em busca para dentro, né, no mergulho interno. Então, quando a gente inicia esse chamado, é comum a gente cometer o seguinte erro: a gente acha que não precisa mais desenvolver os nossos chakras inferiores.
A gente não, agora eu só quero tudo superior na minha vida, não preciso mais ficar desenvolvendo os meus chakras inferiores. Mas isso é um engano, né? Porque se a gente está encarnado, se a gente está aqui na matéria, é porque a gente precisa, sim, desenvolver os chakras inferiores e os chakras superiores, e isso tem que estar tudo harmonizado aqui no chakra cardíaco, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ir às compras, pagar as contas, interagir com as pessoas. Tudo isso precisa acontecer harmonicamente, não adianta ficar só daqui para cima. Né? Não é o ideal, não é o que a gente está procurando. Na parte emocional, ele é ligado à emoção do amor, da convivência, da parceria? Então, aqui é onde a gente processa os nossos sentimentos. Né? Os sentimentos, diria assim, por exemplo, eu posso amar muito você, mas hoje eu estou com raiva. Então, o amor, ele está aqui. O amor, ele não muda. Né? E as emoções... No caso, por exemplo, a raiva está aqui embaixo. O solar. Né? Filho, por exemplo, né? A gente ama filho independente do que ele faça. Mas tem hora que dá vontade de matar. Né? Então, essa vontade de matar, essa raiva é aqui. O amor continua aqui. Né? Então, aqui é onde a gente tem os sentimentos. A compaixão, a gratidão, né? O perdão. Tudo isso assim que está mais ligado, vamos dizer, à nossa essência, né? Então, por exemplo, se a gente tem regularmente problemas pulmonares, provavelmente a gente precisa ver aí as nossas tristezas, aquelas tristezas que às vezes a gente joga para baixo do tapete, né? Então a gente precisa olhar para isso. Se a gente tem problemas cardíacos, provavelmente isso é falta de perdão. E às vezes é perdoar a si mesmo, que muitas vezes é muito mais desafiador do que perdoar uma outra pessoa, né? Porque perdoar uma outra pessoa, você não vê a pessoa todo dia, né? Não. Mas você se vê todo dia no espelho, né? Você convive com você de perto. Então, às vezes nós somos assim muito duros, né, conosco. Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com a professora Lúcia Helena Galvão, que ela diz assim: a gente tem que caminhar sempre, sem pressa e sem pausa. E é isso que eu levo assim para a minha vida, né? Então, se hoje não foi muito bem, amanhã eu tenho certeza que eu vou ser um indivíduo melhor. Todo dia à noite eu procuro fazer um inventário e perceber se eu consegui hoje o meu objetivo. Qual é o meu objetivo de hoje? Ser melhor do que quem? Do que eu mesma, né? Então, se eu preciso perdoar alguém, olhar para os meus sentimentos, né, para ver se eu estou conseguindo, né, evoluir nisso. E aqui no cardíaco, quando eu assim, iniciei nessa jornada, que eu comecei a ter algumas experiências mediúnicas, eu tive uma experiência que eu depois vi acontecer com muitas pessoas, que é quando você tem um acoplamento, né? Quando você tem há uma manifestação mediúnica, você vai ter uma sintonia com um espírito desencarnado. Você pode achar que pode ser um espírito desencarnado, pode ser um extraterrestre, pode ser, enfim, né? Pode ser uma outra energia, né? Uma outra personalidade que não seja essa aqui, Adriana. Então, em alguns momentos nas primeiras vezes, eu tive um desconforto muito grande no cardíaco. Então, eu queria compartilhar, né? Eu acho que muitas pessoas já devem ter passado por isso. Aqui nos nossos, né, das nossas atividades aqui no templo, eu percebi algumas pessoas com essa mesma dificuldade, um desconforto no cardíaco, e parecia que era uma coisa física. Mas, na verdade, isso pode, muitas vezes, ser aquele momento em que o espírito comunicante ou que está se alinhando com você, acoplando com você, ele pode estar fazendo esse acoplamento através do chakra cardíaco, e isso às vezes dá aquela sensação de desconforto, né? Mas na verdade quando você acostuma e você entende, aí já fica uma coisa bem agradável e é maravilhoso. O que ela chama de desconforto, só para ficar claro, uma taquicardia,
um apertozinho no coração. Às vezes gelo, né? Às vezes até uma falta de ar. Assim. Uma sensação de parece frio no coração, né? Depois se acostuma a ficar bom. Cada um, né? Depois até se vocês quiserem comentar sobre as experiências de vocês, acho que é tão válido, né? Isso. A gente trocar essas experiências, principalmente para quem está passando por isso, assim, pelas primeiras vezes, e às vezes fica meio assustado, né? Mas o cardíaco, o chakra cardíaco, ele é a sede dos nossos sentimentos superiores. Ele vibra, alguns livros dizem na cor verde, outros na cor rosa, e no meu entendimento podem ser as duas. Verde a gente vai mais para o lado físico, né? O foco seria mais na parte do corpo físico, e o rosa, que é a chama do amor, né? O raio rosa, mais na parte do energético, quando você precisa trabalhar o perdão, né? Então, quando ele está em equilíbrio, a gente tem esses sentimentos, a gente consegue perdoar, a gente consegue amar, a gente consegue ser compassivo, ser grato. E quando a gente está em desequilíbrio, né, a gente tem essa dificuldade em si, e a gente fica às vezes muito preso na culpa, né, a gente não consegue perdoar, fica preso ao passado e começa a desenvolver assim, até patologias físicas que precisam ser olhadas, né? Então, lembrando aqui, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, não é que você vai deixar de fazer o tratamento médico, né, de cuidar e tudo. Importante. Eu digo que os remédios, eles são SOS, eles são para tratar a consequência. Mas a causa eles não vão tratar, a causa ele está nos corpos sutis. A raiz do problema. A raiz do problema está na nossa essência. Então é preciso ter um olhar, né? Qual é o sentimento? Para que eu estou sentindo isso? Se eu estou sentindo isso, para quê? Para olhar para alguma coisa que ainda está mal resolvida dentro de mim, né? Perfeito. Subindo mais um pouquinho, vem o laríngeo. Então, o chakra laríngeo, né? Eu não falei que o chakra cardíaco está ligado ao timo, né? E também quando você sente que está aí com dificuldade, né? Dá umas batidinhas no timo, fazer umas respirações aí no coração, são de grande ajuda. Mas aí voltando lá para o laríngeo, o chakra laríngeo, quando ele está em equilíbrio, ele vibra na cor azul, celeste, né? Ele já faz parte dos superiores. Já faz parte dos superiores, né? E ele está ligado às glândulas tireoide e paratireoide. E o que desequilibra, o que pode demonstrar que o seu chakra laríngeo está em desequilíbrio? Toda essa parte ligada à garganta, ouvido, nariz, quando você vive tendo problemas, né, de ouvido, de garganta, ficar afônico, inflamações da garganta, da laringe. Então, dá um olhar para o que está por trás disso, né? Pode ser aquele sapo que você está engolindo ano após ano, situações com as quais você não conseguiu verbalizar. Também a pessoa que às vezes fala muito palavrão, reclama demais, né? Olha para isso, vê se isso pode estar trazendo algum desequilíbrio. Como eu falei, o som, ele interfere no nosso equilíbrio físico, ele interfere nas nossas células. Então é importante que você tenha esse olhar. Tudo que você está falando está impregnando a tudo à sua volta. E primeiramente você mesmo. Né? Então, o chakra laríngeo está ligado à sua forma de se expressar. Se você consegue comunicar bem o que você quer, ou quando eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. Isso pode também ser um desequilíbrio no chakra laríngeo, né? E o que a gente pode fazer, Adriana, para a gente buscar trazer mais equilíbrio para esse chakra? Cantar, por exemplo, né? Cantar músicas que tenham uma boa mensagem, mudar a sua forma de falar, procurar escolher melhor as palavras, agradecer mais
e reclamar menos, né? Reclamar é uma estupidez, né? Porque a palavra reclamar, olha, clamar é pedir. Reclamar é o que? Pedir mais. Então, tira esse hábito da sua vida, não reclame de nada. E você vai ver que o seu chakra laríngeo já vai agradecer muito. Entoar mantras, cantar coisas boas, falar coisas boas, conversar, né, assuntos melhores. Então, isso tudo vai trazer mais saúde para o seu chakra laríngeo. Isso é importante mesmo. Uma palavra é uma vibração. Então, o que vocês estão falando, o que está mexendo, né? Então, para receber aquela vibração, então, prestem bem atenção. Muitas vezes a gente tem dificuldades de relacionamento, né? Porque a gente tem o hábito de querer ser, sempre tem o ego, né? De querer ser a última palavra, né? E o que a gente tem que se perguntar é se é melhor para mim ter paz ou ter razão. Tá certo. Às vezes é melhor ficar quieto, né? E vai entrar na cachoeira para limpar. Chegar lá na mata, dar uns gritos, né? Libera. Tem umas práticas de yoga aí que também são bem legais para liberar o chakra laríngeo, né? Vamos lá, em cima do laríngeo e o frontal. Então, no chakra frontal é quando começa a nossa conexão, né, com as dimensões superiores. É quando a gente começa a ter mais contato com as nossas intuições, né, com as outras dimensões, com os nossos mentores, com toda assim, a egrégora espiritual, né, que você está buscando se conectar. Cada um, eu costumo dizer que a minha religião é a mesma de Jesus, né, ou seja, que nenhuma, né, porque ele, assim como todos os avatares, não fundou nenhuma religião, mas cada um dentro do que o seu coração pede, né, dentro daquilo que o seu coração aceita. Então, o chakra frontal é realmente aquele ponto em que a gente começa a ter visão das outras dimensões. Isso começa a acontecer, às vezes, em sonho, ou em meditação, ou normalmente quando a gente está distraído, né? Você começa, talvez, relaxado, ver vultos, aquele estado em que você está meio dormindo, meio acordado. Você pode também receber orientações, né? Então, nós temos na nossa cabeça duas glândulas, né, que são, vamos dizer assim, o portal para essas outras dimensões. Uma é aqui no chakra frontal, que é a glândula pituitária, né, que está ligada ao sexto chakra, e que é também chamada de terceiro olho. E a outra é a glândula epífise. Pineal. Pineal, tem outro nome também que agora não lembro bem. Então, a outra é a epífise, que está ligada ao nosso chakra da coroa, né, o chakra coronário, por isso que se chama coronário, porque é da coroa, né, e é o Sahasrara chakra, e dentro do estudo do Yoga ele se apresenta como se fosse uma flor de lótus, que pode vibrar na cor violeta, dourado, branco, variando, né, de cor, de acordo com o propósito, a missão de cada um, a frequência de cada um. O chakra frontal, não tem como falar de um dissociado do outro, né, mas o chakra frontal, ele, quando está em equilíbrio, ele vibra ou na cor azul índigo ou na cor violeta, mas também já vi vibrando também com raios dourados. E isso, quanto mais conectado você está com a sua essência, com bons pensamentos, procurando cultivar bons pensamentos, mais antenado com essas dimensões superiores, mais fácil se torna essa comunicação. O que a gente percebe aqui, né? Você também vê isso nos seus atendimentos. E isso que ela está falando é muito importante, gente, que conforme a vibração do planeta vai subindo,
né? A nossa espiritualidade, paranormalidade, ela vai abrindo. Então as coisas vão ficando cada vez mais intensas, vão acontecendo aquelas estranhas coincidências de lembrar de uma pessoa que você não vê há 10 anos e a pessoa te procurar, ou lembrar do docinho que a vovó fazia, entrar no supermercado, na padaria, está lá o docinho. Então, isso está cada vez mais... Então, através do chakra frontal, né, que eu falei que está ligado à nossa intuição, a gente começa a perceber a sincronicidade. Sincronicidade, né? sabe? Você Perfeito. começa a estar mais atento aos sinais. E com isso, é como se fosse te dado um mapa. Né? Você começa a ficar mais atento. Então, se eu penso assim, eu quero estudar, estou precisando aprender um pouco mais sobre chakras. Pula um vídeo ou alguém te oferece um livro, alguma coisa acontece e aí você lembra que você já recebeu lá atrás, ou um dia atrás, ou algum tempo atrás, uma orientação para você estudar aquilo. E esse é o nosso, vamos dizer assim, começa o nosso despertar, né? E o chakra da coroa, o chakra coronário, vamos dizer assim, é aquele que te possibilita entrar em sintonia com o seu eu superior, com as fontes de energia, né, os seres de outras dimensões, de outras densidades. Né? Então, por enquanto, é dessa forma que a gente estabelece conexão, né? Através da meditação, através de sonhos. Né? Enquanto a gente não consegue ainda ter esse contato mais nítido, vamos dizer assim, né? A gente precisa trabalhar a nossa intuição através da meditação, através de cultivar bons pensamentos. É assim que eles falam com a gente. É assim que eles falam com a gente. Mas, olha, dá pra gente falar com eles também, tá? Não é assim uma coisa tão fácil, porque requer realmente um exercício diário. Eu super recomendo, né, para quem está nessa busca, para você tirar pelo menos aí uns 20 ou 30 minutos todos os dias, sentar no chão de preferência, porque sentado no chão você está absorvendo a energia da terra, né? Sentar no chão com a coluna ereta e buscar realmente entrar no vazio, se esvaziar, para você poder começar a ter esses insights. Começa com 5, depois passa para 10, depois passa para 15. Sim, sem pressa. Tem sem muita pausa. gente que sente dificuldade de ficar muito tempo. Então Sim. começa, Na verdade, vai no seu tempo. Todo mundo Vai no sente seu dificuldade. Depois que você consegue fazer a conexão, aí você vai ver que é muito fácil. No início a gente acha muito difícil, mas depois que consegue, gente, como é fácil. É verdade. Vamos fazer a meditação? Vamos fazer. Então é uma coisa muito simples, a gente vai fazer um exercício bem básico, bem tranquilo, né? Eu sugiro, quem quiser acompanhar, procure deixar sua coluna bem ereta, sente-se com os dois lados do seu quadril no solo ou na cadeira, né? Sinta os isquios, que são aqueles dois ossinhos lá da base do seu quadril no solo. Procure distribuir igualmente o peso, relaxe seus braços, relaxe sua face e comece levando a sua atenção à sua respiração. Mentalmente visualize todos os seus chakras pulsando, criando um campo de proteção à sua volta, fortalecendo o seu campo áurico, trazendo para você equilíbrio em todos os níveis de consciência, em todas as áreas da sua vida.